Glória, glória, boa noite, tá, irmãos? Vamos começar a nossa live. Boa noite a todos, aqueles que já estão aqui, as irmãs do grupo, os irmãos que vão ouvir em outro momento com o compartilhamento dessa live, agradecendo a Deus por esse tempo. Agradecer também a cada irmã e irmã, tá, irmãos, que deixaram um pouquinho do seu tempo para me desejar ali felicidades, tá? Pelo meu aniversário que foi ontem. Eu agradeço cada irmã, tá, irmã? Já agradeço de coração. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês por me abraçar como um membro da família de vocês. Obrigado mesmo, obrigado. Onde foi um dia, completei 50 anos e agradecendo a Deus, não só pela vida, mas por cada irmão e irmã que o Senhor tem colocado no meu caminho, tá, irmãs? Porque vocês fazem parte da minha família. Então eu só tenho a agradecer por mais esse tempo, irmã Priscila, a paz de Deus, por cada vida que sempre está comigo, tá? E agradecer a cada irmã, agradecendo cada irmã, tá, irmãs, que me deram parabéns ali, e as irmãs que estão sempre aqui me acompanhando. Então, muito obrigada, tá, irmãs? Foi um dia abençoado, passei com meu esposo, meu filho, ali meditando, pensando também que quando a gente faz anos, né, irmãos, a gente sempre, não sei vocês, eu tenho sempre olhando até onde eu cheguei, de onde o Senhor me tirou e sempre dando glória. Então agradeço a Deus por isso e agradeço a cada vida que me abraça sempre como um membro de sua família, tá, irmãos? Em nome de Jesus, obrigado mais uma vez. Vamos orar, irmãos, para começar a nossa live. Agradecer a Deus por tudo, porque é mais uma semana que inicia, um mês que está aí chegando quase no seu final, onde o Senhor esteve conosco todos esses dias. A palavra de hoje que nós vamos compartilhar é João, capítulo 11, tá, irmãos? Eu vou ler alguns versículos, eu vou ler do 11 ao 4, depois a gente lê o 16, o 17 e 18, depois a gente lê ali o 21 ao 28. Vou ler o capítulo 11, irmãos, mas não vou ler tudo, tá? Até o 46, do 1 ao 46, quem puder ler ele, tá inteiro. Ler inteiro, mas se puder ler do 1 ao 46 certinho, é que eu vou pular alguns versículos, porque é muito comprido, mas todo mundo já conhece essa palavra, é mais uma palavra da parte de Deus para nos alimentar neste dia e nesse início de semana. Palavra essa de fé, de esperança e de chegada do Senhor dentro da causa de cada um. Pastor Roberto, a paz de Deus, sejam bem-vindos. Vamos orar, irmãos, para começar a nossa live, para a gente compartilhar a palavra de Deus, que é a melhor parte de tudo que nós fazemos aqui. É ouvir o Senhor falar através da palavra dele. Amém? Vamos orar, irmãos? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado por tudo, Pai, por me curar, por me trazer aqui, por mais um ano de vida que eu completei ontem, por cada irmão e irmã que esteve comigo ali mandando o seu recado, sua palavra, me abraçando neste dia tão especial, porque para mim é sempre gratificante chegar mais um ano de vida. Eu agradeço ao Senhor porque até aqui o Senhor tem me sustentado, tem sustentado cada irmão e irmã aqui presente, aqui lá do grupo, onde quer que essa live chegar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, tem nos sustentado, tem nos guardado, tem estado conosco. Obrigado, meu Deus, por fazer parte não só da minha família e da minha casa, mas da família e da casa de cada irmão e irmã que está aqui. Obrigado, Pai, também, Pai, porque a partir de agora, Senhor, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos intercessores já estão aqui no nosso meio. Cada irmão e irmã que intercede por essa obra aqui, pela minha vida, pela minha família. Também, Pai, coloca anjos como muralhas de fogo ao redor deles, guardando e livrando, Pai, de todo mal e levando ali, Pai, a bênção tão esperada. Porque aquele que para pensar no próximo, para orar pelo próximo, também as bênçãos do Senhor é acrescentada e chega na vida deles em forma de vitória. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por cada família, cada lar já aqui presente, as irmãs que vão escutar mais tarde, os irmãos também. Pai, obrigado. Obrigado porque vai ser mais uma palavra vinda da tua parte, com casa certa, endereço certo, que é o nosso coração. Porque cada palavra do Senhor tem nos fortalecido. É por isso que eu dou glória e agradeço em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco agora, Pai, diante de Ti a vida da irmã Keila, Senhor.
É tua filha, Pai, veio aqui, sempre está aqui conosco, compartilhando com a gente a tua palavra. Pai, olha para ela nesse momento. A tua palavra diz que na hora da nossa aflição e angústia, o Senhor nos tira e nos livra de toda ela. Todas elas, não importa qual seja o motivo, mas o Senhor nos livra de toda aflição e de toda angústia. Pai, que assim seja na vida da irmã Keila, Senhor. Visita o coração dela, a mente, visita ela do alto da cabeça até a planta dos pés. Meu Deus e meu Pai, vai colocando ali um fogo purificador e derramando sobre ela o bálsamo, Senhor, que vem do teu altar, para dar a ela ali, Pai, um aquietar para que ela possa ver a tua glória. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, e aquilo, Pai, que tem causado essa aflição, essa angústia, possa ir diante de Ti, Pai, que nós colocamos diante de Ti, que vai ser resolvido. Pai, eu digo que vai ser porque eu creio no Senhor que tudo pode. Eu creio num Deus que faz milagres como esse que vamos compartilhar daqui a pouco. E eu creio, Pai, na vitória da irmã Keila, na vitória de cada irmão e irmã aqui, das irmãs do grupo, a irmã Marta, a irmã Camila, a irmão Ricardo, a irmã Fátima, a irmã Elane, a Nina, ali, Pai, a irmã Corália, Senhor, meu Deus, a Sara, o irmão Abel, meu Deus, em nome de Jesus, visita ali, Pai, cada vida que está ali. Eles precisam também de uma resposta vinda da tua parte, assim como cada irmão que está aqui, aqueles que vão ouvir mais tarde em outra plataforma, onde quer que eles escutarem essa palavra. E aonde não for, sopra, Pai, em nome de Jesus, para que alcance a vida daquele que verdadeiramente precisa da tua força e da tua presença nesse exato momento. Eu louvo ao Senhor e agradeço, porque eu creio que a irmã Keila, em nome de Jesus, já recebeu na vida dela o bálsamo, um bálsamo que arranca toda aflição, toda angústia, para que ela possa aquietar e ver o livramento que o Senhor trará. Meu Deus, meu Pai, assim seja na vida de cada irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, amém, irmãos. Irmãos de Vanete, a paz de Deus. A paz do Senhor, minhas irmãs que chegaram quando eu estava de olhos fechados aqui. A palavra de Deus hoje é João, Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 11 ao 46, tá, irmãos? Mas eu não vou ler ele inteiro. Eu vou ler só alguns versículos, mas depois quem puder ler ele, tá? Até o 46, até além, porque ele é um pouquinho mais comprido. Mas eu vou ler alguns versículos aqui só para vocês entenderem no todo o que essa palavra está querendo dizer, e já já a gente compartilha para a honra e glória do Senhor. Roberto, a paz de Deus. Amém, Emanuela, a paz, Emanuele, quer dizer, a paz de Deus, seja bem-vinda, bom dia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 11, versículos do 1 ao 4, diz assim: Estava enfermo Lázaro em Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus que ele estava enfermo, aquele a quem ele amava. Versículo 14 ao 18 diz assim: Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Jadeil, da paz do Senhor, seja bem-vinda. Versículos do 21 ao 28 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda mesmo que estiver morto, viverás. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor. Versículo 27. Pontinho, pontinho, a paz de Deus, seja bem-vindo. Tá? Jesus te ama. Bom dia. Irmã Joané, Deus abençoe, viu? A paz de Deus.
Sim, Senhor, respondeu ela, e tendo crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Versículo 33 ao 46. Agora eu vou ler direto, tá, irmãos? Wanderson, a paz do Senhor. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto ele o amava. Mas alguns objetaram, né? Ficaram ali murmurando. Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não tivesse morrido? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, cuja entrada eles haviam posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tire a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou-se e levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão que está aqui presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto a lenços. Então Jesus lhe ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra de João, capítulo 11, do versículo 1 ao 46, que compartilhamos aqui, profetizamos aqui, vamos compartilhar, melhor dizendo, a partir de agora. Obrigado, meu Deus, por mais uma palavra de esperança, de fé, de fortalecimento. E obrigado, meu Deus, por atender a oração daquele teu filho ou filha que orou, que clamou ao Senhor, porque já está cansado de tanta luta. Mas o Senhor é um Deus que se manifesta dentro da tua palavra, e por velar pela tua palavra é que cremos que muitos de nós, a partir de agora, verão a glória do Senhor. Glória, glória eu dou ao Senhor, porque é pela fé que eu creio e desde já profetizo para a honra e glória do teu santo nome. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao nosso Deus. Amém. John, a paz do Senhor, Deus abençoe, irmã Divanete, novamente. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui fala da ressurreição, né? Quando Jesus ressuscita Lázaro. Uma história muito falada, uma história muito pregada por aí. Mas toda vez, irmãos, que a gente compartilha essa palavra, tem um peso muito grande. Um peso muito grande para aquele que é ligado no Senhor, aquele que confia, aquele que crê que Deus pode, aquele que tem fé. Porque sem a gente ter fé, irmãos, é impossível que essas coisas, esses milagres, essas bênçãos cheguem na minha e na tua mão. Eu sempre repito isso aqui porque é a verdade. A gente tem que parar, irmãos, de achar que as coisas vão acontecer como um passe de mágica. As coisas que vêm do lado de Deus, as coisas espirituais não são dessa forma. As coisas podem acontecer de um dia para o outro. Pode, eu estou dizendo que Deus não faça? Não, eu estou dizendo que há sim algumas coisas que tem que ser feito. Tem uns sis e uns porquês, para que as coisas cheguem da maneira que tem que ser nas nossas mãos. Leandro, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Aqui, irmãos, Lázaro era muito amigo, assim como as suas irmãs, Marta e Maria de Jesus. E acontece que ele fica enfermo e assim ele parte. Elas mandam avisar a Cristo. O Senhor, irmãos, ele estava, a própria Bíblia fala, alguns estádios, né? Então não era um lugar tão perto. De tanto que quando eles chegam com a notícia, ele fala: olha, mas isso não é para
para a tristeza. Logo ele vai estar conosco novamente. Os discípulos que escutam falam, bom, vamos com ele, né? Vamos ter com ele. Jesus primeiro termina. Ele nunca fazia as coisas, irmãos, desordenadamente. Tudo do mundo espiritual, tudo que vem da parte do Senhor, irmãos, tem um tempo e tem uma hora determinada para chegar na minha vida e na sua vida. Tá, irmãos? Nesse momento havia necessidade que tivesse passado esses 4 dias, até porque o Senhor estava numa jornada, o tempo dele era contado aqui na terra, e tinha o tempo que ele tinha, aquilo que ele tinha que fazer para que os outros que tanto negavam, que tanto não acreditavam, passassem a crer. Tinham milagres determinados para acontecer, para que as pessoas que estivessem ali também, através desse milagre, fossem alcançados. E quando o Cristo fica sabendo, ele termina primeiro aquilo que ele está fazendo, para depois ir ter de encontro com eles. Quando ele chega lá, a própria irmã fala, olha, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui um pouco antes, meu irmão estaria vivo, mas já se passaram 4 dias que ele partiu. O Senhor fica ali vendo todo mundo ali, aquele monte de gente chorando, e aquilo ali fica incomodando ele. E ele pega e manda chamar a outra irmã. A irmã chega e fala, ó, Senhor, se o Senhor estivesse, mais uma, né? Se o Senhor estivesse estado aqui, meu irmão estaria vivo, mas já faz 4 dias. Ele fica incomodado e fala, onde vocês o sepultaram? E aqueles que estavam ali, irmãos, vou aqui compartilhar, assim como o Senhor fala comigo quando eu leio essa palavra. Todo momento que a gente está passando, irmãos, tem aqueles que estão do nosso lado para somar e tem aqueles que estão ali simplesmente para ficar contemplando e ver a hora da tua queda. Isso acontece, irmãos, em qualquer meio. No meio evangélico, no meio do povo que se diz que é do Senhor, como do povo fora. Isso sempre acontece, sempre vai ter. Nesse tempo de Cristo não foi diferente. Tinha aqueles que estavam ali realmente com a dor, sofrendo, mas queriam ver e já tinham ouvido falar de milagres que o Senhor havia feito, sim, para ver e contemplar face a face, mas tinha gente que estava ali somente para murmurar, para começar a criticar, para começar a ver, agora eu quero ver, como teve uns que falaram, olha, ele não curou os cegos? Será que se realmente ele fosse tudo isso que dizem que ele é, ele não teria deixado com que o amigo a visse partido? Cristo escuta aquilo, sente no coração e pergunta e manda levá-lo até onde Lázaro estava sepultado. Chegando lá, viu uma pedra muito grande, eles haviam sepultado ele e colocado uma pedra na frente. Quando ele vai chegando, a própria irmã fala, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Ele olha para os céus e ele faz uma oração ao Pai. Mas ele faz uma oração, irmão, já com a certeza de que o Senhor já havia lhe dado, porque ele sabia, ele era filho, irmãos, ele sabia que o Senhor ia o atender. E ele olha, ele fala, e ele mesmo afirma, fala, olha, Pai, apesar de eu saber que o Senhor já me ouviria, mas é por causa dessa multidão que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. É por isso que eu oro dessa forma. Ele termina de orar, eles tiram a pedra, ele chama Lázaro, saia para fora. E no mesmo instante, irmãos, aquele homem que já fazia 4 dias que tinha partido, sai de lá, na verdade, sim, atado, porque tem aqueles ritos para sepultamento, ele sai daquela maneira, mas o Senhor fala, olha, tire tudo isso que está amarrado a ele e deixa que ele vá. Meu irmão, minha irmã, tem sonhos, tem momentos na vida da gente, tem sonhos, tem projetos que a gente coloca numa gaveta. Eu já falei sobre isso aqui. A gente coloca numa gaveta só porque não chegou. Na hora e no momento que a gente achava que tinha que chegar, a gente desiste, a gente guarda, a gente esquece. É como se a gente amassasse o papel e jogasse numa lata do lixo. Mas o Senhor é um Deus, irmãos, que ele nunca vai chegar atrasado. É uma frase que todo mundo fala por aí. Ele chega na hora certa. E não é que fala por falar, é porque é dessa forma. O Senhor não nos desampara. Ele jamais nos deixa desamparado. Então aquele sonho, aquele projeto, talvez aquilo que você pediu a ele, que já faz um tempo,
que para você já tinha dado como perdido, o Senhor fala para ti, como fala para mim nessa madrugada, eu ainda realizo sonhos. O nosso Deus, irmãos, não importa o tempo, não importa as intempéries, não importa a dificuldade, não importa o momento, não importa a sentença que foi lhe dada. Ele é Deus para reverter. Às vezes, irmãos, que nem agora eu comecei falando, né? O mês de agosto está quase acabando. Tem gente que estava esperando uma bênção para o início. Não aconteceu. Irmão, meu irmão, minha irmã, minhas irmãs, Cláudia, a paz do Senhor. Cláudio, seja bem-vindo à paz do Senhor, viu? Deus te ama. E ele pode não ter feito no início, mas o mês não acabou. Por que que a gente tem essa mania de duvidar do que Deus tem para fazer na minha e na tua vida? É porque, irmãos, muitas das vezes a gente está olhando para o problema. Marta e Maria e muitos ali estavam olhando para a situação que havia acontecido. Para elas, estava já enterrado, tinham colocado a pedra, já não tinha mais jeito. Mas quando o Senhor nosso Deus fala que Ele é a própria vida, Ele é que pode dar e que pode tirar, é porque é verdade. Elas estavam com o olhar terreno. Olha, meu irmão já partiu, faz 4 dias, já cheira mal, não tem mais o que fazer, meu Senhor. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, eu tenho certeza que ele estaria curado, mas ele já foi. Isso, irmãos, como Marta e Maria pensavam, assim muitos de nós pensam. Porque as coisas que você... Senhor, eu já orei, já jejuei, já fiz, já aconteci, não aconteceu nada. Se o Senhor tivesse chegado naquele momento, talvez as coisas seriam diferentes. Mas agora já passou, está tudo certo. Não, irmãos. Não, porque o Senhor é um Deus que Ele é um Deus que ouve a tua oração. É um Deus que lhe ama, um Deus que me ama, um Deus que nos ama. Então, independente, nessa passagem, irmãos, a simples palavra-chave dessa passagem aqui é que não há tempo determinado para que o Senhor faça um milagre. Ele faz em qualquer tempo, mesmo aqueles milagres que para você já não tem mais jeito. Para Lázaro, para mim, para você, se olharmos com o olhar humano, não tinha mais jeito. Não tinha mais o que fazer. Mas o Senhor chega naquele momento para mostrar que não importa se já havia passado algum tempo. Importa que aonde ele chega, há milagre. Há mudança. A mudança de cenário, a mudança de situação. Mas a gente, irmãos, tem essa mania de, porque a gente gosta de fazer as coisas com a nossa força e do nosso jeito, quando a gente não consegue, tá tudo certo, acabou, não tem jeito, parto para outra, deixa eu ver outra coisa, isso aí já não é mais para mim. Mas o Senhor, irmãos, não importa o tempo, não importa a hora, Ele é Deus dentro do tempo e fora de tempo. Ele é um Deus que faz uma árvore, irmãos, dar fruto dentro do tempo e fora do tempo. Essa árvore é você, essa árvore sou eu, que estamos plantadas junto às águas que vêm do trono do Senhor, que pode vir o sol, pode vir a tempestade, pode vir o que for, essa árvore vai dar fruto, mesmo que for fora do tempo. Eu não sei o que você está esperando, qual é o milagre, o que é que você pediu e até hoje não aconteceu. Não se entristeça, quarentena, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Não se moldeie já a situação que você está vendo. Não fique ali só olhando aquilo que você está vendo ali na tua frente. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. Porque quando ele chegar, irmãos, na hora e no momento que ele determinou, o cenário vai ser mudado. As coisas vão ser transformadas. Clodoaldo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Às vezes, irmãos, a gente tem mesmo essa mania, principalmente promessas que já vêm há muito tempo. Às vezes a gente ora, a gente pede e aquilo não acontece. Gonçalino, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Às vezes a gente fica ali, irmãos, olhando aquele cenário e fala, olha, Senhor, não tem jeito. Eu já tentei, isso não pode mudar, essas coisas não vão transformar. Não, irmãos, espera no Senhor. Confia nele.
que você verá a glória dele agir na tua vida. É claro, é certo, irmãos, que tem coisas que verdadeiramente depende, cada caso é um caso. Mas se você orou, se você pediu, creia que Deus é poderoso. Talvez ele não faça do jeitinho que você quer, mas ele fará da melhor maneira, perfeita como ele faz. Que a maneira que Deus faz, irmãos, é perfeita. O que ele nos entrega, o que chega na minha e na tua mão, é a melhor coisa. Por quê? Porque o Senhor sabe do futuro, ele sabe que aquilo que ele está entregando, mesmo que não é do jeitinho que você pensou, que você planejou, mas é o melhor. Por quê? Porque você não vai se afastar dele, você vai entender que ele é na tua vida. Às vezes, irmãos, eu sei que eu estou dizendo aqui, para quem não crê, é difícil falar, irmão, a senhora não sabe o que eu estou vivendo. Rosilene, a paz de Deus, a senhora não sabe o que eu passei, a senhora não sabe o que está acontecendo. Eu já tentei, não tem mais jeito. Minha irmã, meu irmão, eu estou dizendo aqui para pessoas que têm fé e crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Aquele povo contemplou um dos milagres, irmãos, mais lindos também, né? Porque tem vários na palavra de Deus, mas um dos milagres mais lindos de ver face a face uma pessoa que já havia partido há 4 dias ressurgir com vida. Então, irmãos, mesmo que aquilo que você está pedindo, aquilo que você já tem um tempo, que você quer este milagre, e para você é como se já estivesse morto, saiba que Deus tem poder para reviver. Meu irmão, minha irmã, eu estou falando isso com a maior certeza. Eu sou um milagre da parte de Deus. Minha mãe fala para todo mundo, olha, quando você era pequena, não era para mim, era para mim morrer, irmãos, não era para mim estar aqui, beber. O desenganado, né, que falava naquela época. E ontem eu fiz 50 anos. E eu convivi, irmãos, com isso muito tempo, de tanto quando eu tinha meus 17, 16 anos, eu achava que eu não ia passar dos 30 anos de idade. Eu não me via, irmãos, além de 30 anos de idade. Quando eu completei 30 anos de idade, eu dei glória a Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigado. E de lá para cá, irmãos, todo ano que eu faço aniversário, eu agradeço a Deus. Porque na minha mente, no início era para mim não estar aqui. De beber era para mim partir, não era para ter. Eu cheguei aos 30, que eu achava que eu não ia passar dos 30. Hoje eu estou com 50. Então a cada dia, irmãos, até o dia de eu partir dessa terra, eu vou louvar e agradecer ao Senhor. Por quê? Porque Ele me salvou. Assim eu creio que muitos de vocês aqui têm marcas da parte de Deus. Quer seja uma situação que para você não ia conseguir resolver e o Senhor veio e resolveu para ti. Algo que você falou, olha, não tem jeito, pai, amanhã ou daqui uma semana eu tenho que resolver isso. E para você estava perdido. Quando chegou naquele determinado momento, se você conseguiu cumprir com aquilo que você tinha planejado. Por quê? Porque assim Deus quis. Então, meu irmão, minha irmã, não temas, não te assombres, porque Deus é contigo. Ele é aquele que levanta do pó necessitado, do monturo aflito, é aquele que ressuscita mortos, físicos e também sonhos. Saiba que Deus está mandando um recado para ti. Esse sonho não está tão longe, minha filha, meu filho. Eu estou chegando. Não pense que porque não aconteceu no momento que você queria, que eu não contemple, que eu não quero que aconteça. Eu quero que aconteça e vai acontecer na hora que eu escrevi, no momento que eu determinei. Então descanse, irmãos. Descansa. Continua olhando para o céu, começa a dar glória. Não olhe mais para a situação, para o mar que está à tua frente. Eu sempre falo isso aqui. Eu gosto de falar do mar porque a gente lembra do Mar Vermelho. Aquele povo, irmãos, olhava para trás, tinha um exército vindo e se pegassem eles, iam acabar com todos eles. E um mar na frente que eles não viam nada. Ou eles não tinham saída. Eles estavam cercados. Mas para aquele que tem fé, irmãos, não há mar que impeça você de prosseguir. O Senhor fez com que Moisés colocasse o cajado nas águas e aquelas águas se abriram. O povo passou por aquele lugar a seco, irmãos.
sem se machucar, sem pisar o pé em lama, atravessaram para outro lado e ainda viram o poder do Senhor quando as águas se fecharam sobre o exército egípcio. O Senhor é dessa forma, irmãos, ele não faz qualquer milagrinho, não. Quando ele faz, ele ainda faz de um jeito que você não duvida que foi ele que fez, e ainda faz com que você enxergue o que acontece com aqueles que te perseguem. Aqueles que não... Irmãos, eu não sei, tem pessoas que eu fico olhando, sabe? A gente assiste as coisas, algumas coisas, umas situações que a gente fala, meu Deus, como é que isso acontece? Mas Deus é Deus. Ele é aquele que é por aquele que ouve, aquele que obedece, aquele que espera nele, espera no Senhor. Confia nele, porque tudo ele fará por ti, por você, pela tua família, com quem quer que seja que você está orando. Meu irmão, minha irmã, silencia e espera. Às vezes, irmãos, é difícil o silenciar, o esperar. A espera, às vezes, é tão demorada para a gente que está aqui nesta terra, mas para o Senhor são minutos, são segundos. Mas tudo nos céus, irmãos, há um cronograma, tudo certinho, não é nada bagunçado, não é nada feito do jeito de qualquer jeito, não é organizado. Iraíma, a paz do Senhor seja bem-vinda. Tarik, a paz do Senhor também seja bem-vindo. Jennifer, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, saiba disso. Não duvide que Deus é Deus, que o Senhor é por ti, grau e arte, a paz de Deus, que Ele fará aquilo que você tanto sonha acontecer. É que tem que haver uma espera às vezes. E essa espera, irmãos, é a melhor. Não é porque Deus gosta de fazer a pessoa sofrer. É porque tem que haver um preparo para que quando você receba, você não jogue fora. Quantas pessoas, irmãos, oram tanto por uma coisa e quando recebe, irmãos, vira as costas para Deus, a primeira coisa que faz. Às vezes recebe, não recebe com aquela gratidão, irmãos. Quantas pessoas não são gratas? Quantas pessoas, irmãos, não agradecem? Sabe, pede tanto, aí quando tem na mão, é como se fosse qualquer coisa. Não, é por isso que eu falo, irmãos, eu prefiro essa espera da parte de Deus, esse momento certo das coisas de Deus acontecer. Por quê? Porque você se prepara. Ele te fortalece para quando você receber, você receba. Seja grato, desfrute com alegria e não só reparta com aqueles todos que o Senhor colocar no teu caminho. O Senhor é Deus, para fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Deus é poderoso, irmãos, para transformar coisas que a gente não consegue em coisas possíveis. O nosso Deus é Deus do possível. Ele faz possível aquilo que você não consegue fazer. Então, coloca a tua confiança no Senhor, não duvides, ouça essa palavra, leia, medite, mergulhe nessa mensagem de João, capítulo 11, do versículo 1 ao 46. Ele vai, irmãos, até o 57. Eu li aqui a passagem da ressurreição de Lázaro, é até o 46, mas se puder, lê todo. Tem muito do Senhor para falar contigo. Ele fala com a gente, irmãos, através da palavra. Pare de ficar só esperando profecia daqui, profecia dali, profecia acolá. A maior profecia está aqui, dentro da palavra, porque são fatos reais que aconteceram. Não é um se ou será. Não, aconteceu. E se aconteceu, a própria palavra diz que tudo o que pedimos ao Senhor, sem duvidar, crendo, Ele nos entregará para que o Pai seja glorificado no Filho. Então não podemos duvidar. Não podemos deixar, irmãos, que as coisas vão nos empurrando e minando a nossa fé. XJY, a paz de Deus, a paz do Senhor, viu? Seja bem-vindo. Nós estamos falando da palavra de Deus, Adailton, a paz do Senhor, João, capítulo 11, do versículo 1 ao 46, tá? Seja bem-vinda. Então, em nome de Jesus, irmãos, não deixe com que as coisas, o olhar carnal,
O olhar terreno faça com que você ache que não vai acontecer. Vou contar mais um testemunho aqui. Eu sempre, irmãos, daqui da minha família, eu parei de estudar, eu engravidei com 18 anos. Então eu parei de estudar com 18. Aí eu voltei, irmãos, eu já estava com 30 e pouco para terminar o ensino médio. Né? Meu filho e minha sobrinha estavam terminou o ensino médio e eu e minha irmã resolvemos terminar o ensino médio. E era uma coisa minha, irmãos, uma vontade minha de fazer uma faculdade. Eu, né, queria fazer. Sempre foi meu sonho. E eu peguei, o governo tem aquelas bolsas do governo, e eu fui fazer o Enem. Eu não estudei, irmãos. Eu não estudei para fazer Enem. Eu fui por ir para acompanhar meu filho, porque meu filho e minha sobrinha ia fazer o Enem. E eu ia, para não deixar eu ficar lá do lado de fora, esperando aquele tempo todo, aquelas 5 horas, eu peguei, fui, me inscrevi e fui. Irmãos, eu passei, ganhei bolsa de 100%. Minhas notas foram maiores do que a do meu filho e da minha sobrinha, que tinha acabado de terminar o ensino médio. E eu não estudei. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque é mais algo que o Senhor está fazendo por mim. Porque eu não estudei, eu já parei de estudar, tinha parado de estudar já fazia mais de 15 anos. E eu peguei e fui, irmãos, com a cara e com a coragem. Ali fiz, tirei uma nota boa, de tanto que eu consegui 100%. Aí eu fui fazer pedagogia, porque meu sonho sempre foi ser professora. Eu queria ser professora na minha juventude. E eu fui. Comecei a fazer, irmãos. Entrei e fiz 3 semestres. No segundo semestre, eu já não me encaixava ali. Eu não sei, irmãos. Era algo que, mesmo de Deus, estava trabalhando numa escolinha particular, como auxiliar. Tá? Quando chegou no terceiro semestre, minha mãe tinha igreja e estava passando por uns momentos. E eu não conseguia conciliar, irmãos. Tinha dia que eu ia, tinha dia que eu não ia. E simplesmente, sabe quando uma coisa tranca no teu coração? E o Senhor falou assim, vim para casa, dormi, o Senhor falou, filha, cuidado que a letra mata. Não é isso que eu quero para ti. E eu simplesmente tranquei a matrícula, parei, irmãos. Eu fiquei um dia pensando, conversei com meu esposo. Meu esposo falou, olha, eu te apoio no que você decidir. Se você acha que é dessa forma que Deus está falando contigo, ele tem outra coisa, faça o que você achar melhor. Irmãos, ali eu parei. Mas sabe que não foi uma coisa assim de falar assim, depois de muitos anos, todo mundo ficava falando, eu ficava, sabe, querendo pôr no meu coração para me arrepender do que eu tinha feito? Não, eu não me arrependi. Irmã Patrícia, a paz de Deus seja bem-vinda. Sandro, a paz do Senhor. Porque Deus me deu sabe aquele alívio? Não, você provou. E sempre quando eu tentava, que o povo começava, porque se você estivesse fazendo, estava dessa forma outra. O Senhor sempre falava, filha, você simplesmente provou que se você quisesse, você ia terminar. Mas é que eu tenho algo para você e não é isso. E eu, irmãos, simplesmente até hoje, eu me alegro. Quando eu falo isso, não é para dizer que eu sou melhor que ninguém, irmãos. É para vocês entenderem que sonhos o Senhor faz com que a gente se realize. E quando Ele tem um outro projeto, um outro propósito, Ele faz também que você chegue. Hoje eu estou aqui, irmãos, de uma coisa que eu nunca quis. Uma obra de estar falando, de estar na frente. Eu sempre gostei de ajudar. Por detrás, nunca gostei muito de ficar... Sempre fui muito no meu cantinho, mas o Senhor tinha algo para a minha vida. E eu resolvi e acreditei no que Deus tinha para a minha vida. Estou dizendo aqui que é fácil? Não é. Mas é o melhor, porque eu saio daqui, irmãos, todo dia alegre, gratificada, sempre o Senhor gratificante. É uma coisa gratificante quando eu faço algo para o Senhor. Luana, meu nome é Adriana, seja bem-vinda. Então, irmãos, eu estou contando isso aqui que o Senhor faz. Talvez você tenha mais de 40, 50 e tem esse desejo, vai, irmãos. Se o Senhor falou, já confirmou no teu coração, faça. Você vai ver que você vai conseguir. Assim foi comigo. O não já estava estampado, porque uma pessoa que fazia 15 anos que não pegava nem no livro, para nada, para nada. Terminei o colegial, depois que passou 15 anos, para mim poder fazer um Enem, para mim entrar numa faculdade.
Então, meu irmão, minha irmã, Deus é Deus, e quando você vai com Ele, se é algo que você sonha, que você pediu, o Senhor faz com que faça, porque o Senhor gosta, Ele não nos ama, Ele gosta de nos mimar, Ele gosta de nos presentear. Então não pense que o teu sonho está morto, não pense que as coisas que você pediu, ou porque ainda não aconteceu, que está acabado, não. Aqui o Senhor, dentro dessa palavra que fala sobre a vida de lá, sobre a ressurreição de Lázaro, irmãos, é a maior prova que o Senhor faz as coisas no tempo que às vezes para a gente já não tem mais jeito. Então saiba que Deus é contigo. Estou aqui, compartilhei um pouco da minha vida com vocês. Por quê? Porque foi o que eu vivi. Eu não falo do que os outros vivem, eu falo do que eu vivi. Mas irmãos, difícil, porque sempre tem aquele, porque você devia ter feito, porque não sei o que. Aí depois, alguns já sabem, eu passei 12 anos, irmãos, que terminou o ano passado, de luta. Sabe, de luta, de viver dependendo dos outros, da ajuda dos outros. Não é fácil, irmãos, não é fácil. E o povo, tá vendo? Se você tivesse feito, você estava fazendo isso, se você tivesse feito aquilo. E não era, o Senhor precisava me preparar para algo que Ele tem na minha vida, que eu preciso concretizar. José, então eu poderia até ter feito, mas não estaria feliz, irmãos. Porque aquilo que eu comecei com alegria, quando estava no terceiro semestre, não havia nada, irmãos, que me alegrasse. Eu sentava ali, minha vontade era de sair correndo. Principalmente quando era dia que tinha culto na igreja, eu estava ali, irmãos. Quando chegava domingo, que era dia de culto, que eu tinha que estar fazendo trabalho, aquilo ali me pesava. Eu falava, não vou. Era trabalho em cima de trabalho, até porque tinha muitos jovens, irmãos. E vocês sabem, jovens, como é, não gosto de fazer. E eu sempre fui uma pessoa assim, eu gosto de fazer minhas coisas adiantadas, eu não gosto de fazer nada corrido. Então eu acabava fazendo muita coisa, muito trabalho, eu fazia logo para, sabe? E para elas era tudo bem, porque era só colocar o nome de todo mundo ali e todo mundo estava tudo certo. Então, irmãos, saiba que Deus realiza sonhos sim. Eu satisfiz, tinha vontade de ter mais filhos, tive só um, criei um enteado, queria ter uma menina, também N coisas. Não, eu saciei essa vontade trabalhando na escola, por ter 1 ano e meio eu fiquei trabalhando com criança bebezinho. Então aquilo ali me saciou, irmãos. Tudo o Senhor fez da maneira dele. Hoje eu vendo, irmãos, ele concretizou tudo. Assim, relacionando a essa parte de estudo, ele me fez com que aquilo ali, olha, você fez, você é capaz, você pode sim, você poderia, mas eu tenho algo para a tua vida, não é isso aqui. Então, irmãos, isso é caso fechado, a não ser que Deus abrir outras coisas, eu não sei. Tô falando que esse capítulo da minha vida está fechado. Então, irmão, saiba que Deus vai fazer contigo. Pode demorar quanto que for. Se faz 10, 15, 20 anos, não importa. Irmão, mas foi lá atrás, eu já tenho a minha idade, olha isso. Irmãos, se você crer, Deus faz acontecer na tua vida. Então saiba que se os teus negócios não estão indo bem, o Senhor pode mudar. Se a tua vida sentimental não está bem, o Senhor pode mudar. Se a tua saúde não está legal, irmão, a paz do Senhor seja bem-vindo. Se as coisas que... Eu não sei, irmãos, qual é o cenário. O cenário que você está vivendo, Deus pode mudar. Jesus chegou depois de 4 dias e quando ele chegou, ele mudou a situação inteira. Até aquilo que para muitos não tinha jeito. Então Deus é Deus para fazer na tua vida, na minha, na nossa. Estamos começando a semana com uma palavra de milagre poderoso da parte do Senhor. Apresentar um poder tão grande que mesmo que para muitos não tem jeito, o Senhor diz, tem jeito. Então confia, tá, irmãos? Confia. Ouça o que Deus, Mária, paz de Deus seja bem-vinda, ouça o que Deus tem para dizer. Irmão, tem gente, né? Tô falando aqui com... Eu já sofri muito isso. Irmãos, Deus, ele trata, eu não sei se Deus vai tratar perto de você, ou se vai... Eu digo assim, tem coisas que Deus trata próximo, tem coisas que Deus faz uma distância, um distanciamento, um distanciamento. Você deixa Deus tratar, deixa as coisas, o Senhor encaminhar como Ele assim quer, e depois você vai ver que se for da vontade de Deus de trazer para perto, ou
Ele vai fazer. Tá, irmãos? Não sei porque eu estou falando assim. O Espírito Santo de Deus está mandando explicar dessa forma, para a pessoa vai entender o que está dizendo. Então, irmãos, saiba disso. Deus muda. Deus transforma. Só ouve Ele falar. Ele pode chegar para você atrasado, mas Ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa, no tempo certo. Sara, paz de Deus. Então, assim como Ele ressuscitou Lázaro, Ele pode sim ressuscitar seus sonhos, mudar a história que está, talvez para você está difícil, está doído, é impossível. Para Deus é possível. Saiba disso, tá bom? Tabata, paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Começar a semana com uma palavra dessa, irmãos, não tem preço. Glória sempre tem que dar ao Senhor, porque Ele verdadeiramente é bom. O Senhor é o nosso Deus, nosso Salvador e Senhor, que não nos abandona. Mas é para todos? Não. É para aquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus, assim como o Senhor falou, dentro dessa passagem de João, capítulo 11, do versículo 1 ao 46. Tá bom? O Senhor é Deus e Ele está chegando no teu cenário, na tua história. Luciene, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer esse Deus. Eu vou ler aqui uns nomes, uns papéis que está escrito aqui. Deus é um Deus que, irmãos, Ele faz as coisas do jeito dele, na hora dele. E nós vamos estar aqui orando não só por essas vidas, Sueli, a paz de Deus, pelos irmãos do caderno de oração nosso, da irmã Thaís, dos irmãos que intercedem pelo próximo. Porque, irmãos, é intercedendo, é orando uns pelos outros que o poder do Senhor desce e desce forte aqui na terra. Tá bom? Preço bom, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Vamos orar? Se assim você desejar e tiver fé, separa o copo com água, a garrafinha com água. Irmãos, é tempo de você colocar, se é foto, se é alguém que você quer que chegue a oração, pense aqui na mente, no coração, coloque diante do altar do Senhor, peça de roupa, não importa, irmãos, coloque aí, Deus é Deus, é causa na justiça, é exames médicos, irmãos, coloque. Hoje eu tô sem óculos, né, irmãos, meu olho tá voltando ao normal, ainda tá um pouquinho vermelho, mas virose essa, viu, irmãos? Meu Senhor, estava falando com meu esposo hoje. Falei, meu Deus, mais de uma semana. Coisa que gripe você curava em 3 dias. E olha, irmãos, foi duro. Foi graduando, sabe? Tinha os altos e baixos. Hoje, graças a Deus, eu acordei um pouco sonolenta, mas não acordei com dor, sabe? Passei um dia legal e, para a glória do Senhor, meu olho já voltar bem claro já, porque estava muito vermelho, irmãos, e a dor que sentia na cabeça e no corpo não faz ideia. Mas Deus é Deus, que me curou e pode curar você também, em nome de Jesus, tá bom, irmão? Sucadinho, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer esse Deus que faz milagres, fez na vida de Lázaro e faz na tua também, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor e agradeço, porque o Senhor é este Deus, um Deus que foi no passado, é no presente e será até a eternidade, para sempre, o mesmo. Aquele que faz milagres, aquele que crê. O Senhor é aquele que chega no cenário para fazer mudança. Eu apresento diante de ti a vida da irmã Keila, do José Ribeiras Farias, do Gilberto, da Zueli, o Antônio, a Claudiane, Luciana, Antônio Marcos, Lucicleide, Maria Jailma, Miguel Arcanjo, Gilmar e Edilma. Pai, em nome de Jesus, são vidas, Senhor, que o Senhor trouxe à memória novamente. Pessoas que já estão no caderno de oração, assim como também eu apresento, Pai, os nossos cadernos de oração, assim como o caderno de oração da irmã Thaís, da irmã Naitiesca, da irmã Cristina, da irmã Deise, da irmã Nilza, Pai, de todos os teus filhos que têm intercedido pelo próximo. Visita, Senhor, leva ali, Pai, em nome de Jesus, a resposta tão esperada. São vidas, Pai, que estão esperando a tua providência. E eu creio, Pai, na providência e na intervenção divina vinda da tua parte. Nós oramos e concordamos, Pai, entramos em concordância aqui, sabendo que o Senhor pode. Obrigado, meu Deus, por enviar a resposta, não só para esses que falamos aqui, não só os que estão no nosso caderno de oração, nas intercessões dos teus filhos, mas a todo lugar, Pai, onde há um ser vivente, necessitando da tua intervenção divina. Eu creio que o Senhor já está lá.
Obrigado, meu Deus, porque em tempos revoltos, em tempos de dificuldades, de dores, de aflições, o Senhor é aquele que sempre está lá. Obrigado, meu Deus, por segurar na mão do teu povo. Obrigado, meu Deus, por ouvir a oração do teu povo. Visita, Pai, a irmã Malu, Senhor, a irmã Márcia, que não está aqui, a irmã Patrícia, a irmã Rosa, a irmã Giovanete, a irmã Prisciele, a todos que sempre estão aqui todos os dias, a irmã Keila, e a todos que estão presentes aqui. E os irmãos e irmãs também lá do grupo, que eu já falei na primeira oração. São vidas, Pai, que não estão aqui, mas ouvem o áudio depois, que estão ali em comunhão conosco, ouvindo cada palavra que o Senhor traz, trazendo ali, Pai, força e entendimento e luz para tempos escuros na vida de muitos. Obrigado por visitar os familiares do teu povo também, porque por conta de uma coluna, o Senhor muda a história de todos que estão ao redor. Obrigado, meu Deus, por transformar as vidas, continuar fazendo milagres, porque é pela fé que eu creio, é pela fé que nós que estamos aqui cremos e já agradecemos em nome de Jesus, porque cremos que assim está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, o Senhor, Pai, em nome de Jesus, vem me trazendo aqui. Tem gente querendo romper a aliança, quebrar a aliança, mas o Senhor é um Deus que não deixa. O Senhor é um Deus que vai tratar para que essa pessoa entenda que não se quebra a aliança. São alianças que não foi o homem que fez, foi o Senhor que fez. E tem pessoas tentando escapar da aliança que o Senhor fez. Mas o Senhor é um Deus que sim, o Senhor puxa, o Senhor traz aonde o Senhor quer que a pessoa esteja. Meu Deus e meu Pai, renova, Senhor, em nome do Senhor, essa chama. Que às vezes foi porque essa pessoa deixou com que essa chama se apagasse. Mas o Senhor é um Deus que não aceita, Pai, esse quebra de aliança. É uma aliança que o Senhor fez. Não foi o homem que fez, a pessoa que fez. Foi o Senhor. E quando o Senhor faz uma aliança, as pessoas que somos nós não podemos quebrar. Obrigado, meu Deus, porque às vezes há uma fuga, há um tentar de fugir, mas o Senhor não permite. Meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor está operando e ali vai trazer uma cura, vai fazer com que as coisas sejam mudadas e transformadas, para que as coisas vão e caminhem conforme assim o Senhor determinou. Meu Deus e meu Pai, alianças feitas contigo, a partir daquilo que o Senhor aliançou, o homem não pode quebrar. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque há relacionamentos, Pai, que o inimigo tenta, mas ele não obtém êxito. Por quê? Porque a aliança que o Senhor fez, o homem não pode quebrar. É assim, Pai, que eu creio e profetizo, Pai, em nome de Jesus, um tempo novo, um reavivar da chama, uma mudança, Pai, para que essa aliança esteja mais reluzente do que um dia já foi. Obrigado, meu Deus, porque eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim está sendo feito, para a tua honra e glória. Obrigado, meu Deus, por mais uma revelação vinda da tua parte. Obrigado, Pai, por essa vida, por esse relacionamento, onde a aliança estava querendo ser quebrada. Mas o Senhor é um Deus, que a aliança não foi feita pelos homens. Quem fez foi o Senhor. E a aliança que o Senhor determina, ninguém pode quebrar. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez por ser esse Deus de amor, esse Deus presente, esse Deus que chega na hora certa para mudar e transformar a vida daquele que está achando que tudo está perdido. Obrigado, meu Senhor, por visitar cada clamor, cada pedido de oração que os teus filhos estão colocando diante do teu altar. Obrigado por visitar também os negócios, os estabelecimentos comerciais do teu povo, onde eu creio, Pai, que está chegando o milagre da tua parte. O milagre já está a caminho para a honra e glória do teu santo nome. E muitos vão viver, vão olhar como quem sonha, vão achar que está sonhando, mas vão entender que o milagre do Senhor chegou para a honra e glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, que essas vidas, quando receberem os seus milagres, deem glória, glorifiquem, deem honra a quem verdadeiramente tem que ser honrado, que é o Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que realiza ações, dentro do tempo e também fora do tempo.
Obrigado, meu Deus. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço porque creio pela fé que assim já está sendo feito para a honra e glória do santo nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa semana que está se iniciando, uma semana que o Senhor traz uma palavra de fé e de esperança. Para aquele que crê, para aquele que confia, vai ver a tua glória. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor porque eu creio que já está ocorrendo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti as garrafas com água, os copos com água, os documentos, aquilo que o Teu povo está colocando diante da Tua face. Levantamos as nossas mãos, Senhor, para as caixas d'água, para as torneiras de água, para os filtros de água, torneiras, Pai, cisterna, da onde vem a água, não importa. Mas eu creio na bênção sendo derramada agora, em nome de Jesus, de bênção para curar, para libertar, para transformar, mas principalmente para salvar, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais esse milagre da Tua parte para com as nossas vidas. Eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irving, a paz do Senhor. Ingrid, a paz de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, o Senhor é Deus. Estou lembrando aqui, eu estava abrindo os olhos, o Senhor lembrando, é um corinho, é um louvor, eu não sei. Eu falo coro, né? Corinho. Que fala, né? A único que é digno de receber, vamos louvar, a honra e a glória, a força e o poder. Casimiro, a paz de Deus. Mackenzie, a paz de Deus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Esse é o Deus, irmãos. Um Deus que é o único, que nós devemos louvar. Vou orar por você, tá, Yasmin? Espera um pouquinho que já vou orar por você. É um Deus que sempre a gente tem que dar honra e glória, irmãos. Vamos parar de honrar homens que são de carne e osso como eu e você. Todo louvor, toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele, porque é Ele que foi coroado e é Ele que coloca uma coroa na minha e na tua cabeça. Coroa essa que eu e você temos que todos os dias está ali fazendo uma renovação. Para quê? Para que ela não caia e que para outro pegue. Deus é poderoso, irmãos, para fazer. Ele é esse Deus que nós temos que render glória todo momento, todo tempo, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos orar pela irmã Yasmin. Yasmin, eu posso colocar teu nome no caderno de oração? Se assim você deixar, diga um sim que eu vou colocar. Ingrid, nossa, sério, viu, Ingrid? Nós estamos falando do Senhor. Seja bem-vindo, viu? Paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, pela irmã Ingrid, para que em nome de Jesus ela também receba. A paz do Senhor. Eu vou colocar, tá, Yasmin? Para que em nome de Jesus ela também receba e possa dar glória junto conosco, como a gente já orou. Demos glória ao Senhor, louvamos aqui, louvamos dando honra e toda a glória ao Senhor. Amém? Yasmin Pereira. Vamos orar. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos aqui mais uma vez. Agradecemos ao Senhor porque toda honra, toda glória nós damos ao Senhor. Colocamos aqui diante de Ti a Tua filha Yasmin Pereira, Pai, que pediu oração, chegou aqui já no finalzinho, mas o Senhor, é como o Senhor falou dentro dessa passagem, o Senhor chegou com um milagre para Lázaro depois de 4 dias, a Yasmin chegou no finzinho, mas está saindo e vai sair daqui recebendo aquilo que ela veio buscar. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos a vida dela diante do Teu altar, para que a Tua vontade, que é perfeita e agradável, chegue na vida dela, para que ela possa glorificar o Senhor, porque o Senhor chegou na vida dela para mudar.
Meu Deus e meu Pai, nós sempre oramos a Tua vontade, que como eu já disse aqui, é perfeita e agradável. Entrega na mão da Tua filha, Pai, aquilo que ela está necessitando, o que ela precisa. O Senhor é aquele que traz, sim, o milagre dentro do tempo e fora do tempo. Talvez para ela não ia acontecer, mas o Senhor é um Deus que faz acontecer na hora e no tempo que o Senhor determinou. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pela vida da Yasmin, pela vida de todos os que estão aqui, agora aqui presentes, aqueles que vão ouvir mais tarde. Também, Pai, em nome de Jesus, o Teu milagre chegando, indo de encontro a cada família e a cada vida. É assim que nós profetizamos, é assim que eu agradeço, nós agradecemos e damos glória, porque assim está sendo feito pela fé, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, 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 em nome de Jesus. Amém, Yasmin, amém? Seja bem-vinda. Aos que chegaram aqui, não são novos, Paulo, Esther, a paz de Deus. Nossas lives são de segunda a sexta, a partir das 11h55 da noite, tá, irmãos? Sejam todos bem-vindos. Glória seja dada ao Senhor, irmã Patrícia Silva, a paz de Deus. Deus é Deus para fazer muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Amém? Então vamos terminar aqui, que vocês, cada um de nós, né, nós todos tenhamos um dia abençoado, uma terça-feira cheia da graça, da misericórdia e do poder do Senhor, onde o operar do milagre do Senhor chegue na vida daquele que está necessitado e aflito. É assim que eu profetizo e desde já agradeço. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Amém, irmãos, amém? A paz do Senhor, a paz de Deus, minhas irmãs. Irmã Patrícia Silva, posso colocar seu nome no caderno de oração? Se sim, deixa aí, que eu vou orar pela irmã. Nós já estamos terminando, mas eu vou desligar aqui e a gente já ora pela irmã também, tá bom? A paz de Deus, minhas irmãs, até mais tarde, meus irmãos.